Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diogo Cavalcante, professor de Química do curso Sucesso Supletivo. Tá? Hoje nós vamos resolver algumas questões. Tá? Então vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão diz o seguinte: são consideradas propriedades gerais da matéria. Bom, eu vou dar a resposta e depois eu vou explicar. Tá? Bom, as propriedades gerais da matéria, antes disso, o que é matéria, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, tá? Então, uma cadeira, ela está ocupando lugar no espaço, matéria. Um lápis, um caderno, né? Eu sou constituído de matéria, todos nós somos constituídos de matéria, tá? E aí, no geral, a matéria, ela possui propriedades. No caso da questão aqui, que é a resposta letra A, diz, né, que é inércia, massa e extensão. Então, vamos ver o que são essas coisas, tá? Bom, no caso da inércia, gente, a inércia, toda matéria tem que obedecer à lei da inércia, ou seja, a matéria ou ela tem que estar em repouso, parada, ou em movimento. Então, se for matéria, tem que obedecer à lei da inércia. A segunda propriedade geral é a massa. A massa é a quantidade de matéria, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, uma pena que tem pouca massa da matéria, mas eu posso ter, por exemplo, um elefante que tem muita massa. Então, a quantidade de matéria vai estar relacionado à massa. E a outra propriedade geral da matéria é a extensão. Lembra quando eu falei que matéria ocupa lugar no espaço? A extensão é isso, tá? A matéria se ela existe, ela tem que estar em algum lugar. Então, ela tem essa propriedade de extensão, ok? Bom, vamos para outra questão aí. Questão número 2. Massa e peso são conceitos relacionados, respectivamente, ao quê? Então, olha só, gente. Vamos pensar aqui, qual é a diferença de peso e massa? Vamos imaginar o seguinte. Antes disso, massa é quantidade de matéria, tá? Então, a massa, a gente define ela com uma unidade chamada quilos. Então, por exemplo, você vai na farmácia, né, ou vai na academia e pisa lá na balança, quando a gente fala assim, vou ver o meu peso, na verdade a gente deveria falar, eu vou ver a minha massa, tá? Porque é a quantidade de matéria que a gente tem. Então, por isso que a gente mede massa em quilos. Agora, o peso, ele não é quantidade de massa, mas sim a relação da força da gravidade, né? Tudo que sobe tem que descer, né? Relacionada com a massa. Então, o peso é a força da gravidade sobre a massa e a massa é a quantidade de matéria. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: uma pessoa está na Terra e ela pesa, ou melhor, ela tem de massa 100 quilos, tá? Se ela for para a Lua, a quantidade de massa dela continua a mesma. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho 100 quilos de massa. Eu estou aqui na Terra. Se eu for para a Lua, eu não vou ficar mais magro lá. Eu vou continuar com a mesma quantidade de matéria. No entanto, o peso, a força da gravidade na Terra vai ser de 980 newtons, tá? Peso a gente mede em newtons, beleza? No entanto, se essa mesma pessoa fosse para a Lua, que tem a massa de 100 quilos, o peso dela seria de 167. Então, ele teria o que aí? Mais ou menos aí 5 vezes menor, né, o peso, tá? Então, peso é a relação da gravidade com a massa. Mas como a gravidade da Lua é fraca, é 5 vezes, um pouquinho mais, né, vezes mais fraca do que a da Terra, então, obviamente, o peso lá vai ser menor. Então, olha só. Então, qual seria a diferença entre peso e massa? Vamos ver a resposta? Ó, letra D.
porção de matéria constitui um corpo, constitui a quantidade de matéria, né? E intensidade da força gravitacional. E aí, no caso, é o peso. O peso é que dá essa intensidade da força gravitacional, tá? Terceira questão. Ó, partículas distantes, próximas e parcialmente distantes são, respectivamente, as principais características da matéria. Então, gente, olha só. A matéria, ela apresenta 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, tá? Então, são esses 3 estados físicos. Agora, o que acontece? As partículas, elas se organizam de forma diferente dependendo do estado físico. Então, quando a substância, uma matéria está no estado sólido, vamos botar, por exemplo, a água. A água no estado sólido, ela está congelada, ela é uma pedrinha de gelo. Como é que ficam as partículas de água no estado sólido? As partículas de água, ou de qualquer outra matéria, elas ficam juntinhas, ficam muito próximas uma das outras. Já no estado líquido, essas moléculas vão ficar um pouco mais afastadas. E no estado gasoso, ela fica totalmente afastada. Então, olha só, vamos ver de forma respectiva aqui o que ele está perguntando. Ele pergunta primeiro, ó, partículas distantes. Partículas distantes, ela vai estar o quê? No estado gasoso. Depois ele pergunta, e as partículas que estão próximas? Estado sólido. E as partículas que estão distantes, muito distantes, né? Ou relativamente distantes, desculpa, elas estão no estado líquido. Então, gente, a resposta aqui, seguindo a sequência da pergunta, é a letra D, tá? Estado gasoso, sólido e estado líquido. Beleza? Questão 4. Em um laboratório, um analista recebe uma amostra sólida. Para tentar definir a amostra, se ela é uma substância pura ou uma mistura, ele deve executar qual análise? Então, tipo, eu recebi uma amostra lá. Como é que eu sei se aquilo é uma substância ou se aquilo é uma mistura? A resposta, gente, é o seguinte, é a letra C. Ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Mas que danado é ponto de ebulição, ponto de fusão. Bom, vamos no ponto de fusão. O ponto de fusão é quando a matéria está sólida e ela passa para o estado líquido, tá? Só que quando eu falo de ponto de fusão, é quando a matéria chega numa determinada temperatura e ela faz essa mudança, tá? Do sólido para o líquido. Isso chama de ponto de fusão, tá bom? Bom, e no caso da ebulição? A ebulição, gente, é quando a matéria está no estado líquido e vai para o estado gasoso, tá? Então, o ponto de ebulição é quando determinada matéria chega numa determinada temperatura e acontece isso, acontece a ebulição, a mudança do estado líquido para o gasoso, tá? Então, por exemplo, botei uma água na panela, a água não está no estado líquido, quando eu aqueço essa água, quando chega numa determinada temperatura, ela passa para o estado gasoso, ela vira vapor d'água, ebulição, tá bom? Então, basta eu fazer esse teste aí do ponto de fusão de ebulição para saber se é uma mistura ou se é uma substância. Questão 5. A relação entre carga e a massa da partícula negativa é constante para todo tipo de matéria. Daí o átomo ser pastoso, compacto, divisível, indestrutível, modelo conhecido como pudim de passas, ou pudim de ameixas, né? E aí a questão é o seguinte, qual foi o cientista que atribuiu esse modelo do pudim de passas? Bom, antes de a gente falar da resposta, vamos ver do que está falando aqui. A matéria, ela é constituída de partículas, tá? De um conjunto de partículas, especificamente. Esse conjunto de partículas chama-se átomo.
Então, uma unidade, tá, da matéria, a gente vai chamar de átomo. Então, se eu sou matéria, né, aquela cadeira é matéria, a câmera é matéria, ela é constituída de átomos. O átomo, o modelo do átomo, surgiu assim do nada? Não, teve uma historinha, tá? Então, por exemplo, o primeiro cientista, assim, usando metodologia científica e tal, a propor um modelo atômico, foi um cientista chamado Dalton. O Dalton, ele propôs que o átomo ele seria de forma esférica, tá? E indivisível. Maciça, esférica e indivisível. Tempinho depois, um cientista chamado Thomson, ele já sugeriu um outro modelo. Ele considerava que o átomo tinha uma partícula, mas ele tinha outras partículas menores junto a ele, tá? E aí, meio que para comparar, para mostrar como é que era o átomo na época, para tentar ser didático, ele comparou um pudim de passas. Ele falou, olha, o átomo é como se fosse um pudim de passas, onde a partícula maior seria o pudim e as passas que estão grudadas ali no pudim seriam as partículas menores, tá? Por isso que ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Parou aí? Não. Outro cientista já descobriu, né, um cientista chamado Rutherford, ele percebeu o seguinte, ele percebeu que essas partículas que formavam o átomo, em vez de estar grudada igual um pudim de passas, né, igual a passa do pudim, as partículas, na verdade, estavam separadas. Então, o Rutherford, ele já mudou o modelo. Você vê a partícula aqui e a outra partícula separada. Bem diferente do modelo do Thomson, tá? Bom, e aí, pouquinho tempo depois do Rutherford, um cientista chamado Bohr, ele melhorou o modelo atômico, tá? Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que tinha partículas, tá? Tanto dentro quanto fora, mas ele percebeu que as partículas de fora, elas estavam distribuídas em camadas. Então, você vê aqui, ó, tem uma camada com 2 partículas, tem uma segunda camada aqui com 8 partículas, ó, a terceira camada com várias e várias partículas, tá? Então, ele melhorou o modelo e percebeu que os elétrons, tá? Essas partículas que estão do lado de fora, elas são, dependendo da quantidade de elétrons que tiver, esses elétrons, eles são distribuídos em camadas, tá? Bom, se na questão pergunta quem foi o cientista que propôs o modelo pudim de passas, então, obviamente, foi o Thomson, né? Vamos lá para a 6ª questão. O átomo atual é constituído no núcleo, por um núcleo, parte central, né, núcleo, e por uma eletrosfera na parte periférica, na parte exterior, né. No núcleo, encontramos as seguintes partículas. Então, olha só, gente. A gente viu a historinha agora de como é que foram melhorando o modelo atômico, né, como é que seria o formato, o que o átomo teria. E hoje a gente tem um modelo moderno. Como é que é esse modelo moderno? Olha, os átomos têm uma partícula dentro deles chamada próton. Os prótons têm carga elétrica positiva, tá? Junto com prótons, tem uma partícula que tem carga elétrica neutra, chamada nêutrons. E na parte periférica, como ali bem diz na própria questão, né, existe uma outra partícula chamada elétrons, tá? Que tem carga elétrica negativa. Então, ó, prótons, carga positiva, nêutrons, carga neutra, e elétrons possuem carga negativa, carga elétrica negativa, tá? Então, os átomos são constituídos dessas partículas, tá? Ele quer saber quem é que está no núcleo do átomo aqui. Quem está no núcleo do átomo são prótons e nêutrons. Então, a resposta é a letra D, prótons e nêutrons,
Beleza? Questão 7. Aqui, no caso, é uma questão para a gente preencher, né? Então, eu já vou lendo e a gente vai preenchendo as lacunas. Indique a alternativa e complete corretamente as lacunas do seguinte período. O elemento químico é representado pelo seu símbolo, tá? E é identificado pelo número de prótons. E pode apresentar diferentes números de nêutrons, tá? Então, olha só. Os átomos, como a gente, para facilitar essa parte de ficar desenhando a estrutura atômica, a gente representa ele por símbolos, né? Então, a gente vai ver na tabela periódica vários elementos químicos que representam os átomos. Então, tem aqui, ó, vários aqui representados por símbolos, tá certo? Os átomos, como eles têm prótons, a gente vai identificar eles pelos números de prótons, que a gente vai chamar isso de número atômico, tá? Então, por exemplo, um átomo tem 40 prótons. O número atômico dele é 40. Então, a gente vai identificar o átomo pela quantidade de prótons e vai chamar isso de número atômico. Já a quantidade de nêutrons pode variar, tá? Mas a quantidade de prótons não, beleza? Cada elemento químico vai ter a sua quantidade de prótons. Então, gente, a resposta é a letra D, né? Beleza? Questão 8. Ó, sabendo que o átomo de ferro tem 26 prótons, 26 elétrons e 30 nêutrons. Qual é o número atômico do ferro? Então, lembra que eu falei? Quantidade de prótons significa número atômico. Então, se esse elemento químico, o ferro, tem 26 prótons, obviamente, o número atômico dele é 26, tá? Então, ó, quantidade de prótons é a mesma coisa que número atômico, tá? Se o número de prótons é 26, a resposta para número atômico também é 26. Fácil, né? Bom, gente, continuando aí com as questões do sucesso curso, vamos para a questão número 9. Podemos afirmar que o elemento, aí tem aqui, né, PT, PT, gente, é o símbolo do elemento químico platina, tá? Vamos analisar a platina aqui. Eu tenho ali, ó, o PT, né, que é o símbolo da platina. Aqui em cima, eu tenho um número, um valor, né, 196, e embaixo eu tenho um valor 78, tá? O que isso quer dizer, esses valores ali, um pouquinho atrás do elemento químico, um pouquinho atrás do símbolo? O valor que está em cima, no caso ali no exemplo, o 126, é a massa do átomo. Porque, olha só, se os átomos juntinho formam a matéria, o próprio átomo também é matéria. E matéria tem massa. Então, os prótons, os elementos químicos, também têm massa. Tá? Então, ali em cima está indicando a massa dos prótons. Embaixo, o que eu tenho é o número atômico. Então, por exemplo, a platina, ele tem número atômico 78, tá? Ou seja, tem 78 prótons. Bom, a pergunta aqui, né, ele pede para a gente analisar o elemento químico e quer saber qual das alternativas está correta, né? Então, olha só, se o número atômico da platina é 78, ele obviamente tem 78 prótons. Por isso que a resposta é a letra D. Beleza? Vamos lá para a questão número 10. Átomos de mesmo número atômico, mas de massa diferente são o quê? Então, vamos analisar aqui. Ele está falando assim, gente, como é que eu vou chamar elementos químicos que têm o mesmo número atômico, mas a massa deles são diferentes? Vamos analisar um elemento aqui, melhor, dois elementos químicos aqui. Eu botei o oxigênio aqui, certo? Aqui embaixo eu tenho um número atômico e
Aqui em cima eu tenho um número de massa, certo? Quando eu olho para cá, eu vejo que o oxigênio tem 16 de massa e esse outro oxigênio aqui tem 18 de massa. Então, ó, tem massa diferente. No entanto, quando eu olho o número atômico tem o mesmo valor. Quando a gente encontrar, vou comparar elementos químicos que tem número de massa diferente e número atômico igual, a gente vai chamar esses elementos de isótopos, tá? Então a resposta é letra A, tá? Gente, eu vou continuar no outro vídeo a segunda parte da resolução de questões, tá bom? Muito obrigado, até mais.